e os aviões vieram na hora certa. É incrível. É quase que inacreditável, né? Porque mudamos o nosso horário por causa deles. E eles vieram pro nosso horário. Não, no início estava Deu tudo certo. ok, né? Maravilhosamente bem. Mas agora, esse mês de maio, vou te dizer. Bom, não sei se vocês notaram, mas a gente está num novo estúdio aqui, um novo cenário. Mas na verdade foi intencional, tá? É por causa da matinha do fauno aqui. Quem sabe, quem tem sensibilidade, consegue ver ele ali na cerquinha ali, nas árvores. Vai saber, né? Às vezes se mostra pra alguém. De repente resolve aparecer. Mas é isso aí, gente. Sexta-feira maravilhosa. O céu tá fabuloso. Já amanheceu. Bem de manhãzinha ele tava mais bonito ainda, porque não tinha nenhuma nuvenzinha. Apesar de que onde a gente está não tem, mas pra lá tem. É verdade, de manhã tava um céu de brigadeiro. E o vento também tá magnífico. Tudo, né? Tudo tá bom, Tempo fresquinho, natureza. graças às energias, graças ao cosmos. E como diz um amigo meu, tudo está em equilíbrio na criação. É isso aí. Tem alguma canalização para hoje? Não, eu tão Hã? nem isso mais eu tenho feito, porque tá tanta coisa para fazer, tantas coisas. E ontem e hoje de manhã também um pouco eu fiquei refletindo um pouquinho sobre essa questão, né, que a gente fala tanto aqui, tem tanta gente falando a mesma coisa, do mesmo assunto e as pessoas ainda estão dormindo, né? Então, engraçado porque até hoje de manhã, pouco antes da live, eu falando que estava refletindo, e me veio também e falou assim, poxa vida, a gente está falando as mesmas coisas que todo mundo está falando. E todo mundo fala só mais na parte não boa, vamos dizer, da situação. Eu falei assim, por que não a gente começar a fazer, a montar uma egrégora aí só de coisas boas? Mas a gente tem falado só de coisas boas? Só de coisas boas, não. A gente tem falado de coisa ruim? Da parte negativa, sim, negativa entre aspas, né? Hum. A gente tem falado, tem comentado, sim. Tanto é que a gente fala, o que, que a gente fala? Não é pra assustar, não é pra ter medo. Ah. Mas se você não fizer, Eu acho que tá, não sei, né? Tá falando que a pessoa vai sofrer, ou vai apanhar, ou vai, sei lá, mas eu tenho pensado muito só em estar pensando só na linha paralela boa. maravilhosa, fantástica, só disso. Eu, Hum. sinceramente, estou mais afim de falar de esses lugares, do que vai acontecer se não fizer. Não me interessa mais isso, não. Cada um tem que ter a sua autorresponsabilidade. Se quiser ficar vibrando lá, que fique. E eu vou vibrar só no bom, no melhor, no fabuloso, no fantástico. Pelo Isso menos aí. a minha paralela é assim. Mas é o ideal, né? As pessoas precisam de orientação para fazer o mesmo. E onde a gente fica meio sem saber o que fazer. Oferece, né? Ajuda, oferece as coisas, as orientações, mas não sei, as pessoas ainda estão meio, parece que não estão acreditando. Aliás, sexta-feira passada, teve uma pessoa que falou claramente assim, falou, não, o que você está falando não vai acontecer. Não vai acontecer agora. Vai acontecer daqui a algumas décadas. Talvez até umas centenas de anos. Eu falei, mas gente, Se ele tá vibrando nisso pra ele, sim, quem sabe na próxima encarnação dele. não, pois é. Aí eu falei para a pessoa, falei, tá, tudo bem, se você acredita nisso, tá tudo certo, mas não viva nessa ilusão, porque isso é ilusão. Isso é ilusão de fuga, inclusive, porque as pessoas estão querendo, natural, né? Querendo fugir. A negação É a fuga. é a fuga, né? Então a pessoa falou, ó,
tudo bem. Será que é por isso que eu vim pro sítio? De repente, porque a negação agora é fuga. É fuga. Eu quis fugir da cidade mesmo. Eu adoraria só para fugir da cidade, morar num lugar assim, só para fugir da cidade. E as pessoas estão negando, né? Estão negando, e mais as coisas estão acontecendo pelo mundo afora, em todos os aspectos, em todos os aspectos, geológico, climático, político, econômico, tudo, né? No astral, está tudo em movimento e em um grande movimento. A questão é essa insistência nas pessoas quererem manter as coisas como elas estão, mesmo vendo que está tudo em andamento. Essa mudança, né, está em andamento. E é isso que eu acho esquisito, porque não sei, não sei se sou eu que vejo demais ou as pessoas que veem de menos, mas essa negação que acaba sendo fuga, caramba, o que que a gente pode fazer? Eu fico meio perdido. Aí é que Eu tá, a gente não faz nada. Porque a gente que eu falo, tipo, eu não faço nada, eu faço pra mim. Eu tô preocupada comigo. Eu não tô preocupada com quem tá assistindo, sim, nem um pouquinho. não, não, inclusive Como isso, diz o outro, do fundo do meu coração, com todo o amor que eu tenho, eu não estou preocupado com você. Porque quem tem que estar preocupado com você é você. essa é a orientação do astral, já faz alguns anos, faz uns 5, 6 anos, que o astral falou, olha, daqui para frente, cuide da sua individualidade. Ah, pai, mãe, filho, irmão, tudo é o outro. O irmão é o outro, o pai é o outro, a mãe é o outro, o filho é o outro, o neto é o outro. Todo mundo é o outro. A orientação já não é de agora, é cuide exclusivamente de você. É o Eu, eucentrismo. é o eucentrismo. Eucentrismo. Eu no centro de tudo. Por quê? Ah, mas isso é muito egoísmo, porque você não pensa nos outros. Não, senhor. Porque eu me mudando, eu me melhorando, eu estou melhorando a coletividade. Porque não tem como eu querer me preocupar com a coletividade sem eu não fazer parte dessa coletividade. Então é primeiro eu. E a partir de mim irá se estender para os demais. É assim que funciona, tá? Porque o que foi ensinado para nós foi o seguinte: primeiro os outros, depois, se sobrar, você. Não, é o oposto. Primeiro eu, porque depois que eu estou bem, em todos os sentidos, né? Energéticos, prosperidade, abundância, tudo. Prosperidade, na verdade, já fala que é tudo, né? Depois disso, aí eu vou para o transbordo, vamos dizer assim, né? Que é a partir de mim, aí eu começo a partilhar o que está transbordando. É assim que funciona. É assim que funciona. É a regra que é solicitada É universal isso. como é que fala? Aceita, né? E seguida, é essa regra. Cuida de você. As outras pessoas, você vai ajudar cuidando de você. Eu venho falando isso, eu venho ensinando isso há muito tempo, há vários anos. Eu falo, olha, o cuidar de você não é egoísmo, de forma nenhuma. Porque a partir do momento que você eleva a sua frequência espalha e você ajuda todo mundo. Então, às vezes a pessoa fala assim, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Quantas pessoas você acha que pode ajudar? Ah, sei lá, um monte. E aí eu faço uma proposta, posso te fazer uma proposta melhor? Qual? Que tal você ajudar a humanidade inteira? Hã? Como que eu faço isso? Tem como? Tem como? Tem. Como? Se melhorando. Elevando a sua frequência. Sua frequência vai se espalhar para toda a humanidade. E você vai ajudar a humanidade inteira. Ao invés de você focar numa pessoa, num grupo de pessoas, num tipo de problema social, vamos colocar assim, né? Vou focar
nas creches, vou focar nos asilos, vou focar nos favelados, vou focar. Não, foca em você. Essa ajuda a terceiro, materialmente falando, você pode fazer para quem você quiser. Você pode escolher o grupo que você quiser. Mas a verdadeira ajuda, o verdadeiro auxílio que você vai poder dar às pessoas é você se elevar, elevar a sua frequência. Aí você vai estar ajudando de verdade, mas de verdade. Se você não fizer isso, você não vai só dar as coisas materiais para as pessoas é importante? Claro que é importante. Nós vivemos no mundo material. Comer é importante, se vestir é importante, tudo isso é importante. Mas mais importante é você se elevar interiormente. Olha, esse negócio de ajudar as pessoas socialmente vulneráveis é algo que eu comecei a fazer por volta de 1973 ou 74, junto com a minha mãe. Minha mãe fazia um trabalho, minha mãe e um grupo de senhoras faziam um trabalho aqui em Campo Grande. Foi, sei lá, um dos primeiros trabalhos desse aqui, feito daquele jeito em Campo Grande. E eu ia junto, eu acompanhava. E fiquei assim, até final dos anos 90, eu participei de vários grupos. Eu saía de um grupo, ia para outro e tal, fazendo esse tipo de trabalho. Depois que eu dei uma parada, já faz alguns anos que eu não faço mais isso. Mas é, nós pudemos, eu pude ver, pude presenciar algumas coisas que, assim, as pessoas faziam, aí até hoje, tem muita gente que faz esse trabalho, assim, na esperança de ter um retorno. Qual da caridade, né? Sem a É, caridade, não. sem a caridade, na salvação e tal. Ah, mas as pessoas fazem isso com um objetivo de ter um retorno. É verdade. E eu tive a oportunidade de ver uma vez um senhor que participava de um grupo com a gente, e esse grupo, isso lá nos anos 70, tá? Esse grupo, eles decidiram fazer assim: cada pessoa iria adotar, né, uma família para ajudar aquela família de uma forma mais direta. E esse senhor tinha uma família lá que o pai era paraplégico. E você imagina, naquela época, no asfalto, em Campo Grande era só no centro da cidade. Então, é, ele era paraplégico, tinha uma cadeira de roda, tinha 3 filhos pequenos, a esposa trabalhava, eu não lembro o que era, mas enfim, era um pessoal economicamente bastante vulnerável, né? Socialmente falando. E, só que esse pai, ele fumava, né? E esse senhor do grupo que ajudava, um dia ele sempre levava, né, umas caixas com os víveres, né, arroz, feijão, alguns enlatados, aquela coisa toda, e ele levava bolacha para as crianças, essas coisas assim. Aí nós tivemos lá uma vez, levamos todos esses víveres e tal, e se eu não me engano foi uma semana depois, ou duas, acho que foi uma semana depois, nós voltamos lá para fazer a sopa especificamente. E aí as crianças viram ele e vieram pedir para ele dar bolacha. Ah, tio, não compra bolacha para nós e tal? Aí ele falou assim, nossa, mas eu comprei bolacha para o mês inteiro, uma caixa de bolacha e tal. Vocês já comeram tudo? Aí uma das crianças, a mais velha, falou assim, não, é que meu pai trocou a maior parte das bolachas por cigarro. Rapaz, esse homem virou um saci, ficou brabo, e esbravejou, bufou e tal, e todo mundo falando pra ele, Vontade calma, de cara. esgoelar o Hã? ser, né? Vontade mínima era de A esgoelar o vontade ser. era de esgoelar o ser. Aí, tá. Sempre que, isso era, a gente fazia isso sempre no sábado.
Quando nós é, terminávamos o trabalho, nós voltávamos para o centro, onde nós, né, do qual nós éramos o grupo, nós voltávamos lá para o centro espírita, e aí lá era feita uma oração de encerramento, o guia espiritual vinha, conversava um pouco com a gente, né, falava do trabalho e tal, do apoio espiritual que havia tido no trabalho, essas coisas assim. E ele estava muito bravo. E aí a entidade, o guia espiritual, né, o orientador espiritual da casa, que era quem falava com a gente, chamou ele e perguntou o que estava acontecendo. O que está acontecendo, meu irmão? Que você está, tô vendo aqui que você está nervoso. Ah, eu estou nervoso. Aí ele contou a história. Eu dei lá, vai, bolacha e tal, e o cara pega e troca por cigarro, não sei o que, tal, 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 tal. Aí o guia espiritual virou para ele e falou assim, meu irmão, você faz isso totalmente de coração? Ele falou, claro que eu faço. Eu falei, então, aí ele falou assim, então é o seguinte, presta atenção numa coisa. A partir do momento que você deu alguma coisa para alguém, essa coisa não é mais sua. É desse alguém para quem você deu. Certo? Certo. Então, a partir daí, a responsabilidade sobre aquela coisa não é mais sua. É daquela pessoa. O que significa que se ele fez isso, a responsabilidade é dele e não sua. Quando você der, dê de coração, sabendo que você passou para o outro, em definitivo, a responsabilidade. Se ele fez o que ele fez, a responsabilidade é dele. Você não tem que ficar nervoso, você não tem que ficar bravo. Na próxima vez que você for, dê a mesma coisa. Você dá sempre igual? Sempre igual. Então, dê as mesmas coisas. O que ele vai fazer já não lhe cabe mais. Então, fique tranquilo, fica sereno, se acalma, porque a responsabilidade não é sua. Até para você fazer esse tipo de caridade, você precisa ter consciência. Porque eu vejo as pessoas falando, pô, eu dei aquilo para a pessoa foi lá e fez não sei o quê. Mas, gente, você deu, não é mais seu. Ah, eu dei uma coisa pro cara, o cara pegou, foi lá e vendeu. Tá bom, você deu, não é mais seu. Se ele vendeu, é responsabilidade de quem? Dele. Tá? Tinha uma pessoa que nós atendíamos que você ia lá e dava as coisas para a pessoa pegava e distribuía. Aí a gente chegava lá de novo, não tinha mais nada. Uma semana depois. Dois, 3 dias. 3 dias depois não tinha mais nada. Aí ele ligava, não sei o que e tal. Não, mas como? Não, porque aí você ia lá conversar com o pessoal, ele saía distribuindo. Aí um dia, vamos dar, deu umas coisas para ele, um dia depois ele liga, ó, Problema seu agora. agora só o mês que vem. Não, mas só o mês que vem. Vai pedir para seus vizinhos. E os vizinhos já sabendo como ele era, cortaram ele. Ou seja, ele ficou Se não aprende por amor, aprende pela dor, aprende né? pela dor. Então ele passou um tempo assim no sufoco. Aí quando nós chegamos lá, o cara estava desesperado de fome. Aí nós ficamos sabendo que o pessoal que era acostumado, né? Ah, fulano, me dá. Não, eu não vou ter se eu te der. Aprendeu, né? Ou seja, como é que você vai matar a fome do outro se você está passando fome? Tô lembrando aqui também de um parente que me pediu, porque não tava podendo trabalhar, coisa e tal, que era difícil as coisas pra ele, ficar andando a pé, não sei o que lá, você não podia dar um carro. Ó, se alguém quiser dar um carro, fica à vontade, tá? Eu, Eu aceito. eu fico pensando, o que que passa pela cabeça de um ser? Não trabalha, não gosta de trabalhar, que eu conheço. Hum, Já dei várias oportunidades, não aproveitou. Falei que não ia ajudar mais, que a cota já tinha ultrapassado o limite. E aí ficou um tempo quieto, né? Um ano quieto mesmo. Aí esses dias me mandou uma mensagem pedindo um carro. um carro.
Eu não podia ajudar ele dando um carro. Olha, gente, Tem gente pra tudo. olha, vocês querem ver uma coisa? Tem gente que já me ensinou assim pra mim, pô, você tá com a vida ganha, né? Por quê? Ah, você fica lá naquela chácara lá, falando na internet. Gente, isso que nós estamos fazendo aqui se chama trabalho. Isso que nós estamos fazendo aqui não Pra é. mim, não. Hã? Pra mim, É trabalho. Nós estamos fazendo um trabalho. eu não tô É trabalhando. divertido. Não, é uma diversão, mas é um trabalho. Não deixa de ser. Pra mim é transbordo. É, Pra mim, Rose. é. Mas Pra mim isso não, aqui é transbordo. não deixa Meu de ser. trabalho é outro. Mas é um trabalho. Eu vejo como um trabalho, porque nós estamos trabalhando. Nós estamos. Olha, eu estou usando esse horário do meu tempo, 3 vezes por semana, para passar informações positivas para as pessoas. Eu estou me dando a este trabalho de bom grado. Não deixa de ser um trabalho, certo? Agora, o meu trabalho mesmo é com terapia, com alguma coisa na área da engenharia também, que eu faço, um bico aqui, um bico ali, mas eu atendo pessoas fazendo terapia. Esse é o meu trabalho. Mas aqui não deixa de ser. Tem várias pessoas como nós que dedicam o seu tempo para orientar as pessoas, para falar para as pessoas. Ou seja, esse horário podia estar fazendo o quê? Almoçou, dava uma deitadinha, tirava um cochilo, né? Não, nós tiramos o nosso tempo para estar aqui. Como a Rose falou, ela tem outras coisas para fazer, mas ela está aqui. Era pra eu estar dormindo também. Era para estar tirando um cochilo, né? Nós estamos aqui. É um trabalho, né? É uma dedicação. E hoje eu tô bem melhor daquelas coiseiras. Até ontem ainda tava com Tava grog? alguns resquícios, Hum. sei lá do que, É, de mas, energia. mas tá vindo mais aí. Ontem, Ele ontem, só deixa a gente respirar um pouquinho, deixa a gente dar dar uma uma respiradinha inspirada e assim. depois vem outra Vem, tá vindo. tabulatada. Ontem, foi ontem que foi registrado um braço que saiu do Sol, assim, um fluxo de energia que deve estar chegando aí de hoje aqui, hoje é sexta? De hoje até amanhã à noite está chegando aí. Então, se prepara que tem mais. Isso não vai parar. Isso vai continuar. É, que ela falou que estava sentindo, né? Tem várias pessoas essa semana que me ligaram, entraram em contato comigo. Ah, tô sentindo moleza, tô sentindo uma irritação, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. E eu já falei para as pessoas, olha, calma que isso é cíclico, isso vai acontecer de vez em quando, aí você vai melhorar, vai acontecer de vez em quando, vai melhorar. E daqui por mais um ano e meio, isso vai continuar assim. O que eu tô achando interessante dessas coisas, tem pessoas que tá sendo afetado, entre aspas, chakras diferentes. Depende, isso é É, 100% pessoal. Não tem uma coisa assim, tem gente que está vendo cardíaco, tem gente que está vendo coronário. Eu mesma é muito plexo solar. cada um tá de um jeito, porque é pessoal. Como nós recebemos essa energia, o que acontece com a gente é absolutamente pessoal, Individual. é individual, totalmente. Tem gente que, assim, igual o ano retrasado, a pessoa ficou 45 dias com gripe. Agora, esses dias, teve um que me ligou, pô, tô há 20 dias com gripe. Tem gente que não tem essa gripe, não pega essa gripe, e não pegou de lugar nenhum, simplesmente ficou gripado. Entrou na frequência, né? Está fazendo a limpeza, né? E aí entra nessa frequência e a gripe ajuda a expurgar. Tá? A gripe, gente, é um expurgo, tá? É muito bom, não é ruim não. Claro que nós temos que tomar um chazinho, né? Tem que tomar alguma coisa ali para dar uma melhorada. Façam o elixir da imunidade que eu já falei para vocês. E quem quiser me manda um oi no direct e pede ali. Eu, Então, encomenda aqui que a gente entrega pronto. eu de vez em quando eu tomo um chá de orégano, faço lá um orégano e tomo lá um dia, dois ou três assim seguido, que é para dar uma subida na imunidade.
E assim eu vou. Eu não tenho gripe faz. Nossa, eu nem lembro quando foi a última vez que eu tive uma gripe. De vez em quando me dá uma alergiazinha no nariz, às vezes me dá uma irritação na garganta, mas não passa disso. Só. Uma gripe mesmo, faz muito tempo que eu não. Eu faz anos. A última que me deu foi em 2022, que aí foi quando eu tive contato com esse elixir. Depois, Nossa, nunca mais. eu nem lembro. Eu acho que foi acho que foi 2021 que eu tive minha última. 2000, não, foi 2020. Foi logo que começou a história da pandemia, deu tempo, deu uma esfriada. Eu não cheguei a ficar gripado, mas eu fiquei com o corpo, sabe aquela moleza da gripe? Uhum. Me deu aquela moleza uns dias e tal, e eu senti o corpo da gripe mesmo. Mas não fiquei gripado, não. Então, quer dizer, já tem, sei lá, 6 anos que eu não pego uma gripe, não pego nada. E isso é uma questão de frequência. As pessoas falam, mas as pessoas ficam doentes e tal, por quê? Porque baixa a frequência. Quando você sobe a frequência, todas as doenças têm uma frequência baixa. Quando você eleva a sua frequência, você não fica doente. É muito difícil. Tá? Claro que tem de vez em quando dá uma dor de barriga, de vez em quando dá algum probleminha no intestino, né? Um dia, dois, às vezes num dia só. Isso aí é normal, né? Em função de alimentação e tal. Nosso alimento é tudo processado, até a verdura que a gente come tá cheia de agrotóxico, tá cheio de. O pessoal coloca na terra uma adubação química, né? Nós não estamos livres totalmente de sermos intoxicados constantemente. Mas, procurando comer mais fruta, verdura, legumes, essas coisas, Falando você nisso, se intoxica menos. já vamos falar. Qual que é o nome do aquele negocinho para pingar duas, três gotinhas na água pra gente tomar? Hipocloreto de sódio, Hipocloreto de sódio. né? Ó. Vocês conseguem na. Acho que é hipoclorito de sódio. É, é, Posto de saúde. no posto de saúde. Você pode ir lá que vocês recebem um vidrinho. É, Du- purifica a água. E alguém me falou que o doutor Lair Ribeiro há décadas que fala sobre isso. 2 gotas para cada litro de água. É. Então, quem não tem filtro de barro, quem não tem condições de comprar esses filtros mais elaborados, então, para não ficar tomando, pelo menos tomar essa água da torneira aí cheia de flúor e mais um monte de coisa, coloca 2 gotinhas para cada litro de água e vai melhorar bastante. Outro que eu indico é isso aqui, ó. Compre ou uma jarra, uma taça. Eu coloco essa taça, eu tomo uma dessa por dia com essa água de cobre. Eu coloco água aqui e coloco no sol. E depois eu ingiro. Eu só tenho essa taça também que eu comprei especificamente para isso. Não tomar nada além de água. Senti vontade de tomar vinho nela, não falei, não vou tomar só água. Depois eu compro outro para uma vinho. Comprou uma chique pro vinho. Uma xícara, né? A xícara pro vinho. Achar que é chá. Tava tomando chá de quê? Chá de uva. Só que tá fermentado. Eu deixei uns dias fora aí, fermentou. Fermentou. Mas é isso, gente. Fazer a mudança da nossa frequência só vai trazer positividade, só vai trazer coisas boas, vai ajudar toda a humanidade. Cada um de nós ancora, com a sua elevação, ancora muita gente, ajuda muita gente a querer se elevar também. É, só tem benefícios, tá? Só tem benefícios. Tudo que a gente vem falar aqui sempre está voltado para essa questão de nós elevarmos a nossa frequência através dos nossos sentimentos, pensamentos e atitudes, né? Eu oriento 2 grupos e nós sempre estamos falando desse assunto. O que eu estava falando no começo, estava refletindo, é exatamente isso, sobre isso. Que assim, mas vocês sempre falam nesse assunto. Sim, sempre vamos falar nesse assunto por um bom tempo ainda. Depois que vocês mudarem, a gente muda de assunto. Vai demorar. Como diz acho que foi até Maitreya que apareceu para Jesus, falou assim, lá no deserto, que foi quando apareceu alguém para ele, né? Aham.
deu pão e vinho para ele comer e tal. E ele contou, né, tudo que ele ficou sabendo ali, as informações que ele teve, e ele não via a hora de chegar na terra dele lá para contar para todo mundo e falar que é tão simples e tão fácil você não ser doente, ser próspero, enfim. Amar. É, e aí o, o viajante que estava com ele falou assim, meu amigo, vai levar mais de 2000 anos para você fazer isso. Só. E isso eu li naquele livro As Cartas de Cristo, que seriam o próprio energia crística contando esse A episódio, a passagem. passagem dele por aqui. Né? E aí ele ficou muito emputecido quando ele vai olhar, essa pessoa já não estava mais ali. Quer dizer, foi alguém que apareceu, eu não me engano, se eu não me engano, foi o Maitreya ou foi o Sanat Kumara, que se materializou lá só para levar comidinha para ele para aquele período ali, que ele já estava bem. Debilitário. É. Né? É, Mas eu ri nessa hora. Ih, meu amigo, vai levar mais de 2000 anos. Já faz mais de 2000 anos e até agora nada. vai fazer 2000 anos. Nós estamos aí. 2033? É. Mas eu conto desde que ele nasceu, né? Porque a energia Ah, desde que ele nasceu. se for falar da energia dele, a aura dele abraçava o planeta. Sim, mas, aliás, houve a mudança até para ele poder nascer, né? É, a aura dele abraçava o planeta. E nós, Uma hora vamos falar sobre a história de Jesus? Você conta as que você sabe e eu conto as que eu sei. nossa, tem coisa linda na vida, a vida dele. É, Mas não é essa bíblica. não, É as por trás da Bíblia. é aquilo que Uma hora a não. gente pode até falar sobre a Ó, história da Bíblia. vou contar um caso aqui interessante. No primeiro ano de faculdade de administração, nós tínhamos, eu fiz num colégio salesiano, né? Então, padre. E nós tínhamos, nos dois primeiros semestres, todos os dois primeiros semestres lá, eu não sei se ainda é, mas era, nós tínhamos aula de religião, tá? Sobre religiões, aquela coisa toda, não era específico. Falava, abrangia todas as religiões, aquela coisa, né? E aí, um dia, bem no comecinho do semestre, bem no comecinho do segundo semestre, os primeiros dias de aula, assim, o professor era o Padre Anísio, ele já desencarnou. E aí ele escreveu lá um monte de coisa no quadro. Eu e acabou a aula, tinha uma parte que eu tinha que copiar ainda, eu fiquei sentado ali copiando. E ele sentado, eu sentava bem na frente, a mesa dele pertinho de mim, assim, ele sentado lá escrevendo alguma coisa, e eu copiando aqui no quadro. Aí ficaram três outros colegas dentro da sala de aula ainda. E esses três colegas vieram ali no tablado, ali no quadro, né? Que tem um tabladinho lá um pouco alto. E aí eles começaram a conversar, a falar de coisas da Bíblia, não sei o que e tal, né? Eu estava escutando e estava anotando, né? Copiando ali, né? E eles falando lá, blá, 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 e eu ouvindo. E o Padre Anísio também com a antena ligada. Né? Aí eu parei de copiar, olhei para eles e falei assim, gente, a Bíblia não tem esse foco. Vocês não vão conseguir esse tipo de resposta através da Bíblia. A Bíblia é um livro filosófico, orientador e tal, e pode até ser usado como histórico. Inclusive, a cidade de Ur foi encontrada porque eles seguiram a orientação do Velho Testamento. Aí os arqueólogos falaram, ó, o Velho Testamento diz que a cidade é nessa região aqui. Foram lá procurar, achar a cidade de Ur. Beleza, isso aí até serve, mas o que vocês estão falando, coisa histórica, não serve. E aí eu comecei a falar de uma passagem específica de Jesus. Falei, olha, isso aí, o que aconteceu foi assim, 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 assim. Aí eu contei toda a história, né? Fiquei um minuto lá falando, eu quase não gosto, né? Aí eu contei toda a história e tal, papapá. Eles ficaram assim, entreolharam, não falaram nada, e o Padre Nísio de cabeça baixa anotando. Beleza. Passou o semestre, no último dia de aula do Padre Anísio, ele vira e fala assim: gente, hoje é o último dia de aula, queria falar uma coisa aqui para vocês. E aí ele olhou para mim e falou assim: Almir, eu não sei qual é a sua fonte,
mas ela é fidedigna. Eu olhei para ele assim, falei, como assim? Não entendi, padre. Lembra, no primeiro dia de primeiro ou segundo dia de aula, que você falou aquelas coisas, assim, assim, assim? Eu falei, ah, lembro, lembro. Você lembra o que você falou? Eu falei, lembro. Ele falou, então. E esse padre Anísio era o coordenador, era o cara que comandava uma fábrica de padre que tem aqui, né, um seminário. Uhum. E aí ele falou assim, eu anotei todas aquelas informações que você falou, eu anotei. E eu peguei um grupo lá de 3 formandos, que era o último ano deles, né? E dei para eles. O TCC deles tinha que ser em cima daquele tema. Nós tivemos que pedir uma autorização especial, e aí eles pediram o reitor aqui, na época, né, tem um acesso muito grande lá no Vaticano. O reitor pediu um acesso especial no Vaticano e eles puderam pesquisar tudo que você falou e tudo que você falou está correto. Ou seja, o Vaticano tem essas informações, a gente Uhum. sabe disso. Está correto. Então, sua fonte eu não sei qual é, mas que ela é muito fidedigna. Falei, beleza, padre. Ele fez questão de falar isso. Uhum. Então, essas histórias que eu conto, a fonte eu tenho certeza que é fidedigna. E esse padre, e aí depois de um tempo que ele desencarnou, minha mãe viu ele na igreja, Ah, esperando aí ele sentado, porque fica lá nessa igreja que tem em Campo Grande, fica um banco lateral assim, e ali falam mais de um padre, então tem mais de uma homilia. E ele estava sentado lá, todo paramentado para a missa, esperando a hora da homilia. Mas ele já tinha desencarnado. esqueceu que ele já tinha Acho que tinha uns partido. 2, 3 anos. Ele estava lá. Eu falei, meu Deus do céu, o que o Padre Anísio está fazendo aí? Estava lá esperando a homilia, a hora da homilia. Informação sobre muitos temas interessantes, inclusive esse tema, a vida de Jesus, estão sendo. Esses dias eu vi um cara muito conhecido, ele tem um monte de livros escritos. Ai, gente, falando assim, que Jesus só é bom porque a igreja fez dele bom, porque foi ele que criou o mal. Hã? É mole? O que é mais? Vai saber, tem tantas histórias. Foi ele que criou o mal. Falei, meu pai do céu. Esse cara fala assim, não, porque ele veio aqui para fazer uma coisa, aí ele traiu Deus, Javé? traiu. Não fala não, Traiu Javé. não vai falar não, que já, o pessoal vai no nome dele, deixa o cara para lá, deixa o nome dele para lá. E ele traiu Deus. Eu falei, gente, eu assisti É, mas na uns concepção 4 ou dele, 5. Javé não é exatamente o Deus que a gente acha. Né? Aí Não, tem que mas tem que conversar num contexto, mas enfim, cada um com sua história. cada um com a sua história. Tudo bem na cabeça dele e tal, mas gente do céu, eu fiquei olhando, falei, meu amigo, é, tem história fidedigna escrita que o cara era o que a gente viu ele ser. Tanto que por isso que quando eu falo para as pessoas falam, ah, por que você faz isso? Eu falo, porque eu aprendo com quem sabe fazer. Com quem que você aprendeu? Uai, com o mestre, Jesus. Ele não fazia assim? Então estava correto. Eu faço, tô procurando seguir a linha dele. Só isso. Simples assim. Ué, simples assim. Gente, senão nós vamos falar, olha, se a gente for observar do jeito que os olhos das pessoas normalmente observam, então nós temos aquele verdadeiramente Deus mau que criaram para nós. Porque a criança nasce sem braço, a outra nasce paraplégica, a outra nasce com uma idiotia avançada, a outra... Ah, então Deus é mau. Não é por aí, né? Não é Eu bem, vejo não é assim, bem assim. eu vejo assim, em primeiro lugar, como diz você, 99,9%, e eu me incluo nessa, Hum, que a gente ainda não compreendeu ou quem é o tal Deus. Começa por aí. Então, já vem um grande, vamos dizer assim, uma grande pedra no caminho, que é compreender isso, né? Quem é, o que é. Porque fala assim, inclusive
no livro dos Espíritos tem uma das primeiras perguntas, tem uma pergunta que fala isso. Sim. E o que eles respondem? É. Vocês, humanos, ainda não têm a compreensão para entender quem é. Lá. Quer dizer, aí já falou tudo, né? E realmente, não. A gente, por exemplo, sem querer, querendo, mas olha o que a gente está vendo com esse negócio daquela boneca Born lá. Ah, É um dos, né? E eu achei que era de fora, mas é aqui do Brasil. é. É, tem uma fábrica aqui no Brasil. Só que as pessoas A estão tão alienadas. a criadora dessa boneca, que é perfeita, brasileira. é daqui de Campo Grande. Não, é daqui de Campo Grande. É. Aí, só que assim, as pessoas estão tão alienadas que nem elas, eu acho, sabem o que estão fazendo. Porque assim, é coisa pra louco, como diz o outro. Que dia que eu fui? Acho que foi quarta-feira. Tem gente pagando 9 mil reais numa boneca daquela. Ela é cara, porque você olha. Não. Ela varia de 700 a 9 mil. Ah, Entendeu? mas Então, mas elas sempre foram muito caras. Porque ela é perfeita. Você olha, quarta, se eu não me engano, foi quarta-feira, não sei se foi terça ou quarta, acho que foi quarta-feira que eu fui no mercado. E quando eu compro uma coisinha ou outra ali, eu não pego carrinho, né? E eu pego e entro pela saída ali, eu passo por um caixa. E eu fui passar por um caixa e tinha um carrinho de bebê. E eu passei o olho assim e vi um bebê ali, né? supostamente. É, supostamente. Aí eu procurei uma brecha para passar e eu ia passar do lado do carrinho. Passei do lado do carrinho. Quando eu cheguei mais perto, que eu olhei assim, não era uma criança. Era boneca. Era a tal da boneca, perfeita. Falei, gente, Não, a mas tem pessoa gente querendo trouxe. consultar essa boneca. Tem gente querendo consultar, fazer consulta. Cara, pelo amor de Deus. A pessoa adulta trouxe no carrinho de bebê a boneca. Eu Pra mim, isso daí é alienação. falei, Não mas é que possível. doideira. Isso aí é pra ficar em casa, pra brincar em casa. A pessoa levou num carrinho de bebê a boneca Pra passear. pra passear. Ah, mas você leva sua cachorrinha no shopping, por que eu não posso levar minha boneca no shopping também? Por criança pode, né? Mas adulto, sei lá. Enfim, né? Cada um, cada um. Cada um com sua loucura. Cada um com a sua doideira, né? A minha doideira é levar a minha frequência usando um melhor parâmetro que existe, tá? Eu tenho um parâmetro maravilhoso, que sou eu mesmo. Impossível usar outro parâmetro. Cada um de nós não tem outro parâmetro. A gente pode usar, por exemplo, como a gente está falando de Jesus, né? A gente pode usar Jesus como um exemplo, Modelagem. uma modelagem, mas Modelar não como parâmetro. as atitudes que a gente conhece, né? Não como parâmetro. O parâmetro para saber se eu estou melhor hoje do que eu estava ontem, sou eu ontem. Amanhã, o meu parâmetro para saber se eu estou melhor do que hoje, sou eu hoje. As pessoas têm um hábito muito equivocado de olhar para outras pessoas e usar aquela pessoa, fazer comparação com a outra pessoa. Você tem um carro melhor, tem uma casa melhor. Ou pior, né? Ah, não, aquele fulano é pior do que eu, porque o carro dele é velho, a casa dele está caindo aos pedaços. Não tem isso. Não existe isso. Simplesmente não existe. Essa é só mais uma das inúmeras criações, né, que fazem e nos mantêm prisioneiros. Tá? Eu vejo assim, o ideal, no meu ponto de vista, não é nem usar Sananda como exemplo, porque nós temos a nossa essência e a gente sabe, inconscientemente, mas sabe quem somos. Quem cada um é, de onde veio e o que tem que fazer. A missão nossa aqui é sermos nós mesmos, o seu eu verdadeiro. Essa é a missão nossa, que é o quê? É a conexão com o eu sou, que é a fonte, vamos dizer assim, né? O início de tudo. E dela você trazer para o agora. Esse é o ideal, essa é a missão. A missão aqui. As E é pessoas. geral, não é só da Rose, não.
Não, as pessoas. Tem muita gente que fala assim, eu queria descobrir qual é a minha Meu missão. propósito de vida. É, meu Seu propósito de vida propósito é de esse, vida. se conectar com o eu Eu sou falo, e mas eu trazer para o sei, você não agora. precisa pesquisar, eu sei, te responda agora. Já sabe, sei. Qual que é? Crescer. Você se melhorar todos os dias. Não para cima nem para os lados, Não, tá? interiormente, hein? Crescer. Melhorar, Amém. mudar sua frequência para melhor, para mais alta. Ser uma pessoa melhor a cada dia. Ó, Essa é a missão de todos nós. outro detalhe para vocês fazerem na água. Eu escrevi aqui, ó. Amor. Isso daqui é uma frequência. Então já está nessa minha água. E aqui tem um salzinho integral. Sal? É sal Ah, o integral. sal integral. É, Tem vários nutrientes aqui. e esse trabalho de melhora, né? O pessoal chama de elevação, o pessoal está chamando de ascensão, também é usado despertar. Os nomes são vários, mas a coisa é uma só. O espírita Gostei. gosta, o espírita gosta muito de usar, como é que é? É, ai, meu Deus, a melhor interior. Esqueci a palavra agora. Daqui a pouco eu lembro. Mas é tudo uma coisa só. É você hoje ser melhor, estar, né? Um pouco melhor do que ontem, amanhã estar um pouco melhor do que hoje, fazendo como que eu faço isso? Se observando, tá? Olhando para dentro, olhando para dentro. Gente, hoje quando alguém discute comigo, quando alguém fala alguma coisa, você sabe o que que eu faço? Eu olho para dentro de mim, para o meu coração, para saber se os meus sentimentos ficaram neutros ou se alguma coisa exacerbou. É isso que eu faço. Então, a pessoa, me xinga, briga comigo. Eu fico olhando para a pessoa, mas eu estou prestando atenção aqui, ó. Se eu sair da frequência da tranquilidade. Se eu sair da frequência da tranquilidade, eu preciso trabalhar mais ainda esse sentimento. De repente, eu fiquei com raiva da pessoa. Então, eu tenho que agradecer a pessoa por ela ter feito aquilo, tá? Porque me ajudou a observar que eu ainda tenho um sentimento aqui em mim que tem uma certa força e eu preciso fazer esse sentimento ir lá para o zero, ficar latente, lá, Fazer quietinho. aquela pergunta: o que que essa situação está me mostrando? Né? O que que eu tenho que aprender com essa situação? Muita gente, muita não, todo mundo essa semana eu conversei com várias pessoas que eu estou atendendo e as pessoas falam assim, mas eu fiquei morrendo de raiva porque fulano. Mas gente, que o fulano tem a ver com a tua raiva? Não, mas foi porque ele fez. Não, a tua raiva é sua. Está aí dentro de você. Você tem que olhar para a sua raiva. Deixa a pessoa fazer o que ela quer fazer. É um direito que ela tem fazer o que ela quer fazer. Você não tem o direito de dizer se ela pode ou não fazer. Porque se alguém tivesse que chegar e falar assim, você não pode fazer isso, ou não deve fazer aquilo, seria Deus. Ia aparecer na nossa frente, E ia quem é Deus? Você não. você mesmo. Ia falar, você não faz isso não, não pode. Não tem isso. Somos nós que temos que olhar para dentro de nós todo o tempo todo, cuidar apenas a nós mesmos, os nossos sentimentos. A melhor maneira de crescer é exatamente você estar olhando para dentro de você e comparando você hoje com você ontem. Hoje é sexta-feira, compara com você na quinta-feira. Amanhã é sábado. Compara no final do dia, né? No final do dia de hoje, compara com você. Vamos lá. Eu passei pelas mesmas situações desagradáveis quinta e sexta. Beleza. Como que eu reagi emocionalmente na quinta? Eu reagi assim, 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 assim. Tá. Aí eu analiso. Isso não foi legal, minha reação, né, não foi boa, não me fez bem, porque eu coloquei para fora um sentimento, deixei fluir um sentimento que não é bom, é de baixa frequência. E na sexta-feira, quando aconteceu a mesma coisa, eu lembrei de ontem, na quinta, de como é que eu me senti, e me lembrei do que é que eu refleti à noite sobre o que eu senti. Se eu lembrei, eu vou conseguir controlar melhor esse sentimento hoje. Amanhã, se acontecer uma situação igual ou parecida, eu vou de novo observar isso.
e refletir sobre. E aí, com este trabalho diário, com esta observação diária, nós vamos melhorando o controle sobre esse sentimento que a gente sabe que não é bom. Raiva, ódio, tristeza, mágoa, medo nossa, a lista é enorme. A lista é muito grande. E observando, quando a gente sentir, nós vamos colocando esses sentimentos assim numa atividade cada vez menor, até que vai chegar uma hora que nós não vamos nem lembrar que esses sentimentos existem. As pessoas vão fazer aquelas coisas que a gente reagia de forma negativa, vamos colocar assim, antes, e aí a pessoa vai fazer a mesma coisa e você vai reagir de forma nenhuma, porque não vai te atingir. Te atingir não, você não vai se permitir atingir por aquilo, dentro de você, né? Porque ninguém nos atinge, somos nós que nos atingimos. O astral fala, inclusive tem livros que falam isso. O ofendido o ofensor só aparece a partir do momento que aparece o ofendido, tá? Então, se você não se sentir ofendido, não houve ofensa. Se você não se sentir agredido, não houve agressão. É sempre tudo, tudo diz respeito sempre a nós, aqui dentro, não fora. Nunca é o outro. Sempre somos nós. Se nós partirmos desse princípio que sempre somos nós, com o passar dos dias, você pegando esse princípio e colocando, introjetando isso em você, que sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. O outro fez alguma coisa. Se eu sentir raiva, sou eu que senti raiva. Então, eu tenho que trabalhar essa raiva. Se o outro fez alguma coisa e eu fiquei triste, sou eu que fiquei triste. Então eu tenho que trabalhar, não ficar triste porque o outro fez isso ou fez aquilo. É uma questão de observação. E se você tem se você passa por uma situação recorrente, né, que ela é diária, semanal, não sei, pode ser no trabalho, pode ser em casa, eu falo para algumas pessoas assim, pessoas chegam e falam, estou com raiva porque é, a pessoa lá faz aquilo direto, está sempre fazendo aquilo e eu fico com raiva. Eu falo, mas eu não entendi. Ah, não, como assim você não entendeu? Eu falo, mas a pessoa não faz sempre isso? Faz. E você está com raiva até hoje? Quantos anos faz isso? Ah, tem, sei lá, 10 anos. E você continua com raiva, sabendo que a pessoa vai fazer aquilo igual? Então você já vai com raiva? Ué, se a pessoa está sempre fazendo a mesma coisa, por que ter raiva? Não tem motivo, não tem. Você já sabe o que a pessoa vai fazer, então relaxa, né? É a de nós, para colocarmos esses nossos sentimentos viciosos para fora, nós usamos as atitudes de terceiros como desculpa para colocarmos esse sentimento para fora. E é isso e aí é que onde está o grande equívoco. Nós não podemos culpar ninguém de fora por aquilo que nós somos os únicos responsáveis. Ou seja, o que acontece dentro de nós é exclusivamente responsabilidade nossa e de mais ninguém. Daí o fato de nós estarmos sempre falando sobre esse assunto, sobre o assunto da elevação de frequência. E, gente, de novo, fazer isso sozinho, sem orientação, não é fácil mesmo. Não é impossível, Não mas é é impossível, bem mais complicado. mas é bem mais complicado. Eu falo para as pessoas, falo, olha gente, eu nunca tive uma pessoa encarnada para me orientar nesse sentido, mas eu tive orientação do astral, tá? As pessoas falam assim, é um privilégio.
Não sei, eu gostaria de um colinho humano. Muitas vezes eu senti falta, tá? De ter assim um colinho humano para poder me afagar, para poder conversar comigo. Falar, não, calma, olha, isso é assim, isso é assado. Não tive, não tive. Aí eu sempre fui orientado pelo astral. Então, assim, é, materialmente falando, eu sempre me senti sozinho nessa questão, tá? Ou seja, é necessária uma orientação. Sim, é muito melhor, é muito mais fácil. Então, tem algumas pessoas que orientam e é bem interessante. É, eu, eu, eu levei 2 anos e um pouco para tirar uma pessoa da automutilação. A pessoa, se você olhar os braços da pessoa, aqui assim, principalmente aqui o antebraço, é, cara, dá uma agonia tão grande de você ver, porque tem cada buraco, é horrível, sabe? Pescoço, ombro, pessoa toda mutilada. Eu levei 2 anos e quase 2 anos e meio. Hoje essa pessoa está agora no terceiro semestre de psicologia. Ela não conseguia estudar, ela não conseguia fazer nada. Hoje essa pessoa está no terceiro semestre. O ano passado entrou agora, começou aí, está terminando aí o terceiro semestre de psicologia. Quer dizer, é, pessoas que tomavam remédio para depressão, viviam com ansiedade profunda, viviam com angústia. Você trabalhando o emocional da pessoa, tudo isso desaparece. A doença não está no corpo, a doença está no astral, onde estão as emoções, que é o corpo emocional, que nós chamamos de perispírito. Está tudo lá. Então, você aprendendo a trabalhar ali, a doença no corpo físico desaparece. Porque o corpo físico mostra onde é que está o problema no seu corpo astral, no seu emocional. Aí nós vamos procurar a emoção e vamos trabalhar aquela emoção e a doença vai indo e desaparece. Ela começa a diminuir, 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 desaparece. Autocontrole emocional. Conhecer-se. Autoresponsabilidade. Quando você parte para este trabalho interior, rapidamente, rapidamente. Ah, mas levou 2 anos e pouco. Sim, mas ela estava fazendo isso há mais de 10 anos. E em 2 anos e meio, mais ou menos, deixou de fazer. E hoje está feliz da vida, estudando, está seguindo a vida. Tá? Outra pessoa eu até comentei, né? A primeira vez que eu falei com ela, essa pessoa ficou 6 horas falando sem parar. Olha o tamanho do desequilíbrio que essa pessoa estava. 6 horas falando sem parar. Eu contei no relógio. Aliás, fica no gravado, né? Que ela me ligou pelo WhatsApp, ali tem um relógio, né? Quando você conversa. Depois fica registrado lá. 6 horas falando sem parar. Olha o tamanho do desequilíbrio que essa pessoa estava. Eu falei com ela, segunda-feira ela me ligou. E essas 6 horas, assim, é ela falando sem parar. Eu não conseguia falar. Eu só falava, sei, então, Eu só fazia isso. Eu não conseguia falar. Hoje, segunda-feira ela me ligou, aí ela me falou um negócio, não sei o que e tal, me fez uma pergunta, ficou em silêncio, eu respondi, aí ela esperou eu terminar de falar, aí ela me falou, me contou lá um negócio e tal, perguntou o que eu achava, ficou quieta, esperou eu responder, dar minha opinião. Aí, ou seja, a pessoa muda. Com orientação, sem orientação muda. Com orientação, muda mais rápido. E é uma pessoa de 40 e poucos anos que foi assim a vida inteira, desse jeito, nesse desequilíbrio.
por uma série de fatores que não cabem aqui dizer, mas ela saiu desse desequilíbrio e hoje está super tranquila, super calma. Sabe qual remédio que ela tomou? Nenhum. Remédio de farmácia? Nenhum. O remédio foi ela mesma, aqui e aqui. Tá pedindo pra você. Ah, bem. Então, nós somos responsáveis e assim como nós criamos as situações, nós também as descriamos. É só uma questão de nós aprendermos como fazer, como nos olhar. Olha, o ano passado eu passei por uma situação, eu vinha passando por uma situação há algum tempo, há alguns anos, uns 3, 4 anos, e eu não percebia que eu estava passando por aquela situação por orgulho. E eu falava, mas gente, eu ficava, muitas vezes eu fiquei matutando o que que era. Aí, conversando com uma terceira pessoa, a terceira pessoa comentou comigo e eu acordei. Ou seja, eu também preciso de orientação por vezes, porque eu tenho, às vezes, a dificuldade. E todos nós temos essa dificuldade natural em ver em nós o mal que existe em nós. Porque ninguém, você pega uma pessoa que é extremamente egoísta. Se você falar para ela que ela é egoísta, o que ela vai falar? Não, não sou egoísta. Esses são os seus olhos. Você que está vendo isso, eu não sou egoísta. A negação é natural, porque nós naturalmente refutamos, né, essa questão de enxergar o mal em nós. Nós negamos, não queremos ver. Mas ele existe, faz parte de nós. Nós somos seres completos. Temos o bem e também temos o mal em nós. Tá? E nós fomos treinados, literalmente treinados, há centenas de milhares de anos, a dar atenção só às coisas que não são boas, só às questões de baixa frequência em nós, que são todos os nossos sentimentos. Sair dessa baixa frequência e elevar a nossa frequência é o que nós precisamos fazer agora, nesse momento, numa velocidade grande, tá, gente? Porque o momento da mudança, né, da humanidade, do planeta, o momento é agora. Nós estamos atrasados, na verdade. Muito, muito, muito tempo atrasados. Por isso que nós estamos falando que vamos trabalhar, gente. Vamos, é possível. Todo mundo pode. Vamos trabalhar. Nós estamos aqui para orientar vocês, tá? Orientar as pessoas sempre que elas quiserem, tá bom? Entendeu o nosso horário? 12. 12, 12. Então, Já vamos fazer uma prática aqui para a gente finalizar, uma prática de integração energética. Já que o Almir nos avisou, vamos dizer assim, que está vindo mais uma rajada aí, e quem já está passando por essas sensações aí, pode dar uma aumentadinha, né? com certeza, vai potencializar. Então, como vai potencializar, vamos nos recalibrar, então, para aguentar o tranco, tá bom? Vamos lá? Você para o ancoramento do corpo de luz, do corpo de terra, tá? É uma inspiração do Saint Germain e das consciências solares. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Nos conectarmos com nossa presença eu sou. Vamos inspirar luz. Imagina uma luz dourada com violeta. Quando você inspirar, você inspira essa luz. Quando você expirar, você expira toda a densidade que tiver dentro de você. Vamos inspirar novamente, bem suave, essa luz dourada com violeta. E expire devagar, com calma.
Mais uma vez. Inspirando a luz violeta e dourada. Expirando a toda a densidade que tiver dentro de você. Essa sensação que você está sentindo. Esse aperto no peito. Essa angústia. Qualquer outro sentimento que você percebeu, tá? Agora, visualize um cilindro violeta dourado. Você está dentro desse cilindro violeta dourado. E ele tem reflexos da luz violeta. E desses reflexos dourados também. Esse cilindro, ele está girando em sentido horário, bem devagar. Do alto das nossas cabeças até os nossos pés. E enquanto essa luz está girando, ela está desprogramando as sobrecargas mentais, ela está liberando essa energia que não pertencem ao seu eu superior. Ela vai acalmando o nosso sistema nervoso, vai realinhando os chakras com as novas frequências, os códigos de luz solares, que são recebidos de Gaia também. Agora você fala, eu permito que meu campo se alinhe com as frequências da minha alma. Eu aceito essa recalibração com amor e entrega. Inspira profundamente e solte devagar. Agora vamos fazer um enraizamento. Imagine raízes saindo dos seus pés, descendo até o centro de Gaia. A energia da Terra agora sobe por essas raízes. É uma energia fresca, estável, fortalecedora. Ela ancora todas as frequências novas em seu corpo físico. Agora repete. Meu corpo é sagrado. Minha alma está segura aqui. Inspira mais uma vez, profundamente. E solta devagar. Agora vamos para a finalização com proteção e paz. Visualize um campo branco prateado ao redor de cada um. Esse campo os isola das interferências e vai ajudar a digerir as energias de forma gentil e equilibrada. Agora repete em voz alta. Eu sou paz.
Eu sou luz. Eu sou o equilíbrio entre céu e terra. Sinta essa energia, respire profundamente e sorria. Bem-vindos à nova terra. Acabou. Não esquecendo que hoje temos fogueira. Ah, é verdade. Tem fogueira, tem dança, tem comilança. Hoje eu vou fazer de novo. Ah, tá. Hoje eu vou fazer bolinho de. Que eu aprendi. Minha avó fazia, minha mãe fazia. Bolinho, aqueles bolinhos redondinhos de polvilho. Aprendi a fazer. Uma vez por semana eu tô fazendo. Como que eu tô de jejum? Pensa num trem bom com chá. A Nina adorou. Ah, Eu não posso pegar um. Eu até tento comer escondida dela, mas pegou, ela vem. ela sabe o que eu tô comendo. Gente, é isso aí. Uma excelente semana, Final de final de semana. semana e início de semana, né? Apesar que domingo a gente se vê de novo. Pois é, Quem domingo estamos aqui. for assistir, quem quiser vir almoçar com a gente, acho que você vem almoçar esse final de semana. Posso vir. Então, o Romeu acho que vem também. Não sei mais quem vem, mas quem quiser vir, Eu estão. venho para a hora do almoço. Vem para a hora do almoço. Quem quiser vir almoçar conosco, vamos juntar as panelas e rir um pouco, né? Rir das Brincar loucuras dos outros. e das nossas também. Ai, ai. Gente, gratidão, bom final de semana e até domingo. Então, gente, um beijo no coração de todo mundo, do meu coração para o seu. Nos vemos. Vamos se despedir do pessoal? Você vai dar tchau também? Fala assim, ó, uma lambida do meu coração por de vocês.